Este vídeo aqui eu quero mandar para o meu amigo Cláudio Campos. A gente já conversou privadamente. Está tudo certo, até porque em nenhum momento esteve errado. Então a gente já conversou privadamente e está tudo certo, né? Mas é interessante esse vídeo que ele gravou, que ele publicou hoje, porque me fez lembrar de uma passagem do historiador português Oliveira Martins, que é muito famoso em Portugal, um historiador que até foi político também, do século XIX, visceralmente anticatólico. Portanto, o que eu vou dizer aqui, que é uma fala dele, né, é insuspeito. Por quê? Porque se trata de alguém que não nutre nenhuma simpatia pela Igreja Católica. Seria muito fácil recorrer a algum católico para chancelar o que eu escrevi e que o Cláudio também disse no vídeo dele. Mas eu vou recorrer de propósito, deliberadamente, a um não católico, né? E ele diz o seguinte sobre a atuação de Portugal no Brasil nos primeiros séculos, né? Desde a ocupação. Ele diz o seguinte, abre aspas: verdadeiros heróis, esses, referindo-se aos jesuítas, né? Verdadeiros heróis, esses que no Brasil se empregavam na catequese dos indígenas, contrariando as exageradas e criminosas ambições dos colonos portugueses, que perseguiam os selvagens e os reduziam à escravidão. Esses selvagens, os senhores vão ter que me perdoar, né? Perdoá-lo, na verdade, porque é um livro escrito, publicado no século XIX, e é assim que se referiam, às vezes, aos nativos, aos silvícolas, né? A terminologia mudou. Hoje em dia, se eu me referir aos índios como selvagens, eu posso até ser processado, preso, sei lá, né? Mas é o que está escrito aqui. Continua Oliveira Martins. Verdadeiros heróis, esses que, chegando ao seio das populações embrutecidas, torturadas por tantas privações e sacrifícios, fundavam escolas e se empenhavam na civilização daquelas populações embrutecidas, né, por meio da cultura de sua inteligência. Verdadeiros heróis, esses que corajosamente se apresentavam aos festins das tribos aglomeradas em torno dos prisioneiros e salvavam as vítimas votadas à antropofagia. Isso é um fato, né? Os jesuítas, os católicos, eles literalmente salvaram muitas pessoas de serem devoradas na hora H, né? A tribo estava dançando lá em torno do cara amarrado, da tribo inimiga, né? Fazendo aquelas danças para comer o cara, literalmente. E aí o padre chegava e dizia, parem com isso, etc e tal, e aí o cara era salvo, né? E isso aconteceu, né? Ou seja, graças à intervenção dos jesuítas, né, que essas vítimas deixaram de ser comidas, literalmente. Então, novamente, tudo que eu disse aqui, fecha aspas, né? Faz tempo que eu fechei essas aspas. Então, tudo isso aqui é de uma pessoa que tinha um verdadeiro ódio, era um liberal que odiava a Igreja Católica. Então, quando a gente ouve essas palavras de uma pessoa tão insuspeita quanto o historiador Oliveira Martins, a gente, né, para pensar e entende ainda mais o papel civilizacional que os jesuítas tiveram aqui nos primeiros séculos. Então, assim, a questão com o Cláudio Campos é só essa, né, que a gente já conversou no privado, né? Uma expedição que vise unicamente ao lucro, não teríamos episódios como esses que eu acabei de narrar aos senhores da boca de um anticatólico. Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, porque o meu último vídeo, eu acho que eu não fiquei muito claro, né, que teve gente falando, você está dizendo que não teve motivos religiosos, né,
os portugueses vierem aqui para o Brasil, né, e tal. Eu disse, olha, não foi um motivo 100% religioso, tá bom? Que eles realizaram a missa aqui no Brasil, sim, que tinha um padre dentro da caravela, sim, mas isso era normal. Se o navio fosse a pique, tivesse uma tempestade, já tinha um padre lá para confessar. O padre não veio porque era exclusivo do descobrimento do Brasil. Tá bom? E o que eu sou extremamente contra é essa nova teoria, que os caras vieram aqui fazer uma nova cruzada. Não tomaram Jerusalém e vieram tomar, né, a Bahia com uma menininha e tudo aqui no Brasil. Também não é por aí. O que eu quis dizer é que aqui é um país que nem sempre foi tão católico. Teve até um rapaz que falou, olha, você devia então dizer que de 1500 até o Marquês de Pombal, que o Brasil não era tão católico. Não, essa também é a realidade brasileira, né? E teve gente que disse que eu desmereci os jesuítas. Gente, os jesuítas, em momento nenhum eu desmereci eles. Tanto é que eu falo que é a partir do Marquês de Pombal que bota para fora os jesuítas que a coisa piora. Ele é o ápice do negócio, tá? O Marquês de Pombal ficou à frente, né, do governo português de 1750 a 1777. Tá bom? Mas aqui tiveram vários jesuítas, tá? Maravilhosos. Mas, mesmo antes do Marquês de Pombal, o padre Antônio Vieira, tá? O padre Antônio Vieira morreu em 1697. Bem antes do Marquês de Pombal. Ele falava que no Brasil, antigamente se batizavam os convertidos, né? Hoje temos que converter os batizados. Para tu ver a situação que é esse país. Tá? E não tinha culpa dos jesuítas, não. Por exemplo, o Manuel da Nóbrega, que veio para cá. Muita gente pensa que o Manuel da Nóbrega é aquele cara lá da Praça Nossa, né? Não é o comediante, não. O padre Manuel da Nóbrega, tá? Que ele veio para cá, para tu ver a preocupação que se tinha da igreja em vir catequizar os indígenas. O cara de um altíssimo gabarito, ele era bacharel em direito canônico e filosofia, ele veio para cá canonizar os índios através da Companhia de Jesus, tá? E junto com ele vieram João de Navarro, que traduziu, né, a língua tupi-guarani. Ele foi o primeiro comentador da língua tupi-guarani. Leonardo Nunes, que era chamado de o padre voador pelos índios, né, Abá Lebebê, né, o padre voador, porque ele conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo, tipo uma bilocação, tá? José de Anchieta, que veio para cá doente, né? Cara fantástico. José de Anchieta, ele tinha tuberculose óssea, ele veio para cá doente, tinha escoliose. Cara, santo católico. Quer dizer, eram pessoas de extrema capacidade para evangelizar, e eles evangelizaram bem os índios. Graças a Deus. O problema não eram os índios, o problema eram os portugueses. Veja, o padre Antônio Vieira, que eu já citei aqui, tá? Em 1624 ele veio para o Brasil e ele defendia o que o Papa defendia. Ele era contra a escravidão dos indígenas, contra a perseguição dos judeus, tá? Contra um monte de coisa que os portugueses faziam aqui, tá? Para você ter uma ideia, voltando ao padre Manuel da Nóbrega, em 1550, né, mais ou menos, ele escreve, né, um pouco depois do descobrimento do Brasil, o seguinte: ele, né, fala da propensão dos indígenas a aceitarem a fé cristã, apesar de ele ter diversas ressalvas contra os hábitos dele, tipo a nudez, o canibalismo, a poligamia, né, ele tinha essas ressalvas, mas ele também, olha o que ele
ele falava, cara, olha a observação que ele tinha dos colonos portugueses, tá? Os nativos, os índios, eram mais crentes do que os colonos portugueses, cujo fervor religioso esfriara sobre o sol da Bahia. Em vez de testemunhar as virtudes cristãs aos índios, os colonos imitavam os pecados das tribos, que continuavam surdas à doutrina católica. Os portugueses praticavam poligamia e o desapego ao vestuário, e eram mais rebeldes que os índios. Isso, o padre Manuel da Nóbrega, 1550, está descrevendo a colônia portuguesa aqui no Brasil. Ele fala da rebeldia dos portugueses contra o Papa, a insistência na escravidão dos índios. Ah, Cláudio, mas depois ele muda a ideia um pouco, né, da escravidão dos índios, sim, porque é fácil ser santo, né, no paraíso. Aqui era o inferno. E não era o inferno porque os índios faziam, não era o inferno porque os portugueses católicos entre aspas, o faziam. E para você ter uma ideia, né, de como era o catolicismo colonial brasileiro, tem um caso que é gritante. Em 1790, o Marquês de Pombal já não está mais na história, ele já tinha saído. O escravo Zacarias, ele foge. E ele é capturado e pede para ir a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida apareceu, né, apareceu não, né, foi tirada das águas em 1717. Esse caso ocorre em 1790. Ela já era famosa na região pelos milagres que ela fazia. E ela sai negrinha de dentro do rio. Tá? E aí o escravo Zacarias pede para ir lá rezar para Nossa Senhora. E as correntes dele são quebradas. Eu acho que um país católico que tem várias bulas papais condenando a escravidão e o sinal da Virgem Maria, esse país católico ia sair bradando: não vamos aceitar mais a escravidão no Brasil. É um sinal da Virgem Maria. Mas o que esse povo tão católico fez, que reza o terço? Esse povo colonial fez? Libertou os escravos ou foi socar eles na senzala? Botar eles no tronco? Não precisa dizer mais nada. Isso é um fato histórico. Agora, em momento nenhum, diz que os jesuítas não foram heróis da catequização. Foram. E os maiores adversários deles foram os portugueses, não foram os índios. Né? Você vê o quão católico era esse povo. Então, eu espero ter esclarecido o ponto. Se você quer continuar esse romantismo, né? Olha, os portugueses, em vez de tomar Jerusalém, vieram tomar a Baía de Todos os Santos, com mãe menininha e tudo, né? A Nova Jerusalém. Cara, tá tranquilo, você pode ir lá no templo de Edir Macedo e fazer seu culto, meu irmão. Tá no mesmo nível. Não, esses caras, esse estirpe aí, esse povo pseudo-católico, de católico não tinha nada, era um bando de pagão batizado. Eu citei 2 padres, Padre Manuel da Nóbrega, né, que falando sobre os costumes portugueses depravados, tá? E as pessoas não aceitam isso, querem, né, criar um catolicismo que não existiu no Brasil, um catolicismo heróico que não tem. O padre Antônio Vieira também faz essa denúncia, que tinha que se batizar os convertidos, e agora a gente tem que entendeu? Mas não, né, converter os batizados.
Que absurdo! Que absurdo! Então era um povo que não aceitava a bula papal, aceitava o que o imperador dizia, aceitava o que o presidente dizia, que o cachorro da esquina dizia, mas o Papa não. Rebeldia total. E não aceitou o que Nossa Senhora demonstrou. Ela veio negra, com estátua, não foi uma visão, não. Por isso que ela veio negrinha, saiu do rio, das águas que não davam nada. Ela começou arrebentando as correntes do escravo Zacarias, que era um exemplo que devia ter seguido por todos os católicos, se tivesse católico aqui de verdade. Gente, Nossa Senhora aparece em Guadalupe, tá? E os cristãos vão à guerra para não aceitar a dominação do Estado. Séculos depois. Aqui no Brasil, não. Por quê? Porque é este catolicismo português, morno, que não está nem aí. Essa que é a verdade. Você pode gostar de historinha da carochinha, beleza. Mas a realidade é essa. O Brasil nunca foi um país católico. Ele passou a ser católico a partir de 1980, quando João Paulo II vem aqui botar o dedo na ferida. Fala, vocês têm que deixar esse catolicismo infantiloide. É um catolicismo que vocês têm que ler a Bíblia, que vocês têm que participar da missa. É um catecismo que diz que o centro da vida católica é a Eucaristia. Né? Então, meu irmão e minha irmã, eu termino aqui, né, sempre pedindo a ajuda do Apoia-se. O homenageado do Apoia-se hoje é o Marcelo. Está aí a foto dele com a família dele. Que Deus abençoe o Marcelo, que ele continue ajudando a gente no Apoia-se, né, nesse ano de 2022. Que abençoe de muito, em dobro, triplo, cêntuplo a família dele. Abençoe demais vocês. Vocês não sabem como é que vocês ajudam a família que vocês ajudam. Né? E peço a você que contribua lá, vai lá no meu Apoia-se, é R$5, você ainda leva um livrinho de Tim Cláudio. Tá bom? Então, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.